Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso primeiro vídeo de algoritmos e estruturas de dados básico. Eu vou começar com alguns conceitos. Os conceitos de algoritmos são bem simples. Então, um algoritmo é um conjunto de instruções que leva à solução de um problema. Em geral, esses algoritmos vão trabalhar sobre estruturas de dados. As estruturas de dados, elas representam uma situação do mundo real. Vamos supor que eu estou criando um sistema para um hotel. Então, eu vou escrever o algoritmo desse sistema utilizando uma linguagem de programação. Então, o hotel, para representar ele para o meu sistema, eu vou ter que utilizar estruturas de dados. Por exemplo, eu vou criar uma estrutura de dados para representar o quarto, para representar os hóspedes, para representar os funcionários, entre outros conjuntos de dados. Mas apesar de ser serem conceitos simples, os alunos apresentam muitas dificuldades, né, na hora de construir os algoritmos. Então, uma das principais dificuldades é compreender que o algoritmo, na verdade, ele vai ser um solucionador de problemas, que ele vai trabalhar sobre variáveis e não sobre valores fixos. Vamos supor que eu quisesse pegar uma linguagem de programação, né, e criar um algoritmo de um programa para converter de quilômetros para metros. Então, se eu vou criar um programa que vai converter de quilômetros para metros, vai entrar quilômetros e vai sair metros. Então, esse valor de quilômetros em quilômetros pode ser qualquer valor. Não é um valor fixo. Só que os alunos estão mais acostumados a trabalhar com valores fixos. Então, se eu escrevo um conversor, ele é um conversor geral, tá? Então, os meus programas, eles vão trabalhar com a entrada, né? Vai ter um processamento e vai ter geralmente uma saída. Então, é porque essa é a estrutura básica do nosso programa. É entrada, processamento e saída. Outras dificuldades apresentadas pelos alunos é analisar o enunciado do problema, né, e determinar a sequência lógica das instruções. Quais são os passos que o algoritmo vai seguir? Porque o algoritmo ele tem que seguir uma sequência exata para ele conseguir resolver o problema. Então, para tentar sanar essas dificuldades, eu vou utilizar a descrição narrativa para poder escrever um algoritmo de um problema bem simples. O problema mais simples que eu consigo pensar é um problema de conversão de unidades. Então, eu tenho o seguinte enunciado. Você deseja construir um conversor de unidades, mas está apenas iniciando seus estudos em algoritmos. Assim, você decide por algo simples, converter polegadas em centímetros. Sabendo que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, escreva a descrição narrativa do algoritmo para realizar tal conversão. Então, olha só, primeiro eu vou pegar e vou começar a analisar esse problema. Então, qual que é o meu problema? O meu problema é converter polegadas em centímetros. Disso, eu parto para a ideia de que eu preciso de saber quem que é o dado de entrada. Nesse caso, eu tenho um único dado de entrada, que é o valor em polegadas, que o meu programa vai ter que receber, o meu algoritmo. E também vou tentar identificar quais que são os dados de saída que eu vou ter, né? Então, os dados de saída é valor em centímetros. Então, o problema, no caso aqui, é o que o meu algoritmo precisa resolver. Ele precisa pegar um valor em polegadas e converter para centímetros. Então, agora, com essa análise que eu fiz, eu vou construir uma descrição narrativa, tá, desse programa. Então, olha só, meu programa eu vou tentar organizar ele em entrada, processamento e saída. Então, aqui na entrada, o meu programa ele vai solicitar um valor em polegadas, né? Porque ele tem que pedir isso para o usuário, e depois ele vai receber esse valor em polegadas. Estou representando aqui para o POL. Aí depois eu vou para a parte de processamento, que é calcular o valor em centímetros. Então o valor de centímetros vai ser polegadas multiplicado por 2,54. O processamento é a parte mais difícil que os alunos têm a identificar, né? Então, nesse caso, eu utilizei uma regra de 3 para encontrar essa fórmula. É uma fórmula bem simples. Só que os alunos também, tem muitos alunos que não conseguem trabalhar com duas variáveis na regra de 3. Porque você tem uma variável dependente e uma variável independente, né? No caso aqui, o meu valor em centímetros é a variável dependente e o valor em polegadas é a variável independente.
Então eu vou simplificar uma forma de pensar na regra de 3. Então olha só, a regra de 3 nada mais é do que multiplicação e divisão. E a gente quer deixar um lado igual ao outro. Nesse caso, eu quero deixar polegadas igual a centímetros. Tá? Então o lado da polegada, o lado esquerdo, tem que ficar igual ao lado direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar só multiplicação e divisão. Então, eu vou multiplicar 1 por 2,54. A igualdade fica verdadeira. Faço a mesma coisa na parte de baixo. Então, eu tenho que centímetros é polegada vezes 2,54. Então, essa forma é mais simples de entender a regra de 3. Tá? Então, o último passo seria a saída. Para a saída, eu tenho que mostrar para o meu usuário o valor que eu calculei em centímetros. Então, basicamente, é essa a descrição narrativa que eu tenho do meu algoritmo, escrevi numa linguagem natural, né? E depois, num próximo vídeo, a gente vai pegar essa descrição narrativa e transformar em um programa. Então, isso é só por hoje. Até o próximo vídeo. Até mais!